Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se eu acredito no heliocentrismo, o Sol no centro, alegando que em Gênesis 1, 16 a 17, Deus criou o Sol em função da Terra e não o contrário. Então você continua o seu raciocínio perguntando e afirmando o seguinte, abre aspas, por que o Sol estaria bem longe no universo, em um sistema solar, a milhares de quilômetros da Terra? Gênesis 1, 16 a 17 não deixa dúvidas que o Sol, a Lua e as estrelas estão aqui pertinho no céu, e não no infinito e além do universo. Fecha aspas. Pelo que posso ver, você foi picado pelo mosquito Aedes terraplanitis, que tem levado muitos a imaginarem o planeta Terra como uma pizza gigante de muitos sabores e borda recheada de gelo. Fixa como um disco em vitrola quebrada, no qual algumas coisinhas luminosas, que seriam os astros, ficariam rodando sobre ela. Não, eu não acredito no heliocentrismo ou Sol no centro do universo, porque esse foi apenas mais um referencial criado em oposição ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, que parece que é o que você acredita. Hoje, nem geocentrismo, nem heliocentrismo são a realidade num mundo que considera o homem como centro de tudo e deixa Deus de lado. Então, o humanismo hoje é a moda, a bola da vez. Existem também os que consideram uma terra plana como sendo o centro do seu sistema de fé. E eu acredito ser esse o seu caso também. Séculos atrás, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. E o Sol girava em torno dela, como aparentemente você acredita. Depois, o Sol foi para o centro e a Terra passou a girar ao seu redor. Com a descoberta das galáxias e outros sistemas solares, foi a vez do Sol girar em torno do centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Mas tudo mudou quando descobriram que a Via Láctea está numa órbita conjugada com Andrômeda, a galáxia que mora ao lado, como se fossem duas crianças brincando de girar segurando nas pontas de uma corda. Embora essa ciranda de duas galáxias possa criar um ponto virtual em torno do qual esses enormes sistemas revolvem, Via Láctea e Andrômeda estão subordinadas às gigantescas forças gravitacionais de algo ainda maior, o aglomerado de Virgem. Esse aglomerado de Virgem, por sua vez... Bem, é melhor eu parar por aqui, porque o que eu quero mostrar para você é que sempre tudo gira em torno de algo maior que tudo. E alguns cientistas consideram que isso, em torno do que tudo gira, seria o ponto de origem do universo, a partir do qual ele parece estar se expandindo. Mas o cristão sabe que o centro é outro, não só da sua vida, mas de todo o universo. O centro é Cristo. O centro não é a Terra, o centro não é o Sol, o centro não é a Via Láctea. O centro é Cristo. Paulo falava de Cristo como centro, ao qual Deus fará fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Acrescentando que nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso em Efésios 1, de 7 a 10. Percebe agora que é Cristo, e não a terra, o sol, o seu ou o meu umbigo, o centro do universo? Percebeu? Os homens têm diferentes opiniões de quem ele seja, de quem Cristo seja. Profeta, guru, espírito elevado, extraterrestre. Essas são algumas bobagens que eu já escutei. Mas apenas uma é verdadeira, aquela que o coloca no centro de tudo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Voltando agora ao seu argumento, que é a ideia de que os versículos 16 e 17 do primeiro capítulo de Gênesis falam da criação do Sol, da Lua e das estrelas, eu sinto desapontá-lo, porque ao contrário do que muitos cristãos acreditam, os astros não foram criados nesse ponto do relato de Gênesis, mas foram criados no versículo 1, quando Deus criou os céus e a terra, no mesmo capítulo de Gênesis. Antes
antes que os céus e a terra, o universo todo, fosse abalado pela rebelião dos anjos e se transformasse escuro como breu e a terra num mar sem fim, que é o que nós vemos a partir do versículo 2 de Gênesis 1. Os versículos que você citou não falam de criação do sol e da lua e das estrelas, mas falam de designação desses astros como governadores do dia, da noite, das estações para os habitantes da terra, além de servirem de guias. Também foram dados como figuras de autoridade, figuras estas que podem ser encontradas em muitas outras passagens da palavra de Deus, principalmente no Apocalipse, como aquelas que comparam Cristo ao sol e os anjos às estrelas. Leia as passagens outra vez, acrescida do versículo 18, que você omitiu na sua mensagem, que é justamente a descrição da função dos astros. Se ler o verbo fazer do início da passagem, no sentido de se dar uma utilidade a alguma coisa já existente, você vai entender o sentido da passagem. Vamos lá. E fez Deus, deu Deus a função de, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus com a função de iluminar a terra e com a função de governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. Gênesis 1, 16 a 18. Muitos outros autores cristãos entendem assim a passagem, ou seja, como não falando da criação dos astros, mas de sua designação de função, como você pode ver nas citações que eu vou ler a seguir. A primeira, de William MacDonald, que explica assim: não foi até o quarto dia que o Senhor colocou o sol, a lua e as estrelas no céu como portadores de luz e como meio de estabelecer um calendário. Fecha aspas. L. M. Grant escreveu o seguinte, abre aspas: neste quarto dia, Deus falou novamente para introduzir duas grandes luzes para separar o dia da noite. Não nos é dito que o sol e a lua tenham sido criados na época, mas de como eles foram colocados na sua relação atual com a terra. Se questionarmos como isso foi feito, a única resposta que Deus nos dá é que Ele falou a sua palavra e foi feito. Suas luzes foram dadas para sinais e para estações e para dias e anos. Assim como acontece com a introdução de cada dia que vem a seguir, eles têm um significado mais importante do que o de ser uma bênção literal real. A sua mudança de posição em diferentes épocas do ano também indica a mudança das estações do ano. Então, depois de todas as estações terem passado pelo seu ciclo anual, a posição do Sol e da Lua marcam o início de um novo ano. Outro autor, F. B. Hall, escreveu o seguinte, abre aspas: o trabalho do quarto dia apresentou dificuldades para muitos, em parte porque anos atrás, por causa de ideias científicas equivocadas, a luz citada no versículo 3, sem o sol, do versículo 16, era considerada uma impossibilidade. Isto aconteceu em parte por os homens não notarem cuidadosamente o que os versículos 14 a 18 realmente dizem. Eles não dizem que o sol e a lua foram criados, como é o caso do versículo 1. Eles foram designados como dois grandes luminares, apenas no quarto dia. E além disso, eles ficaram tão ligados à terra, ou a terra a eles, conforme o ponto de vista, que passaram a governar o dia e a noite, dividindo a luz das trevas. Fecha aspas. E o que vem a seguir, eu traduzi do livro de A. J. Pollock, Genesis 1 and 2, historicamente, tipicamente considerados. Lemos em Gênesis 1, versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, isto é, em um estado caótico. A escuridão pairava sobre a triste cena da desolação. A natureza estava torcida e quebrada. Todo sinal de vida desaparecera. Então Deus interveio. Ele não permitiria que a linda terra que ele criou ficasse destruída por todo o tempo. Então lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. É sempre assim. Nada podemos dizer diante de Deus. Ele é o grande Criador. E agora Ele é o único capaz de reconstruir um mundo destruído e morto. E Deus disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3.
A sombria escuridão foi dissipada pela palavra onipotente. Os raios do sol, certamente criado conforme foi descrito no versículo 1 do nosso capítulo, foram designados para iluminar a cena. Que o sol já tinha sido criado nos é provado pelas palavras: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, em Gênesis 1:5. Devemos ter em mente que a partir do versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, nós temos a história da reconstrução de um mundo arruinado e caótico, que no princípio havia sido criado em perfeição e beleza. No quarto dia temos o sol e a lua sendo colocados em seus lugares designados em relação à terra. Além do sol ser a fonte de calor, o amadurecedor das colheitas, o poder de evaporação para que a chuva caísse sobre a terra, nos é dito que seria para governar o dia e a lua, e a lua, no seu caso, seria para governar a noite. Alguns pensaram que a luz era independente do sol, que no primeiro dia Deus teria criado a luz e que no quarto dia o sol, mas não nos é dito que no quarto dia ele tenha criado o sol e a lua, mas que fez deles dois grandes luminares. Acreditamos que o sol e a lua tenham sido criados no princípio e estejam incluídos na declaração de que no princípio Deus criou os céus e a terra. Cremos que a prova disso esteja na afirmação de que a tarde e a manhã foram o primeiro dia, provando o movimento cotidiano da terra em relação ao sol, resultando em dia e noite. Aprendemos que esses dois luminares foram dados para sinais de estações e dias e anos. Eles são os grandes cronometristas de Deus. Todos os dias servem de sinais para a humanidade. Do Criador, eles declaram tanto o seu eterno poder como a sua divindade, em Romanos 1:20. Na maravilhosa e vívida linguagem do Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Dia após dia faz um pronunciamento. Noite após noite mostra conhecimento. Sua fala é conhecida por toda a humanidade. Nos céus, Deus estabeleceu uma tenda para o sol, que como um noivo, saindo da sua câmara, se alegra como um homem forte, disposto a correr uma corrida. Moisés, ao abençoar as tribos de Israel, disse: bendita do Senhor seja a sua terra com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas. Deuteronômio 33, de 13 a 14. O sol e a lua são para as temporadas. A primavera inaugura o verão, o outono sucede o verão, o inverno segue o outono e o inverno dá lugar à primavera outra vez. Eles determinam os anos. A Terra, viajando em torno do Sol em sua órbita, produz o ano. Quão maravilhoso é o cronometrista de Deus! Temos a promessa de que enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8:22. Em poucas e breves palavras, o arranjo das estrelas em sua relação com a terra é declarado. E fez as estrelas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, disse a ele que sua semente deveria ser tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11:12. Os céticos zombaram desta afirmação, mas à medida que os telescópios aumentaram em alcance e potência e a extraordinária fotografia estelar foi revelada, viu-se quão numerosas são as estrelas. A Via Láctea contém milhões e milhões, e nem sabemos se meramente tocamos a margem do imenso universo. Sir James Jeans, o grande astrônomo, nos diz que as estrelas são como a areia da praia na sua multidão. Muitas dessas estrelas são, na realidade, sóis, muitas vezes maiores que o nosso Sol. Então lemos que Deus conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Salmo 147, versículo 4. Podemos apenas exclamar: que tal conhecimento é maravilhoso demais e muito elevado, não podemos alcançá-lo. O Dr. Alfred Russel Wallace, o grande cientista e cético, como resultado de suas pesquisas, acreditava que nossa Terra seria o único lugar no vasto universo capaz de sustentar a vida humana. Assim, podemos entender como Gênesis 1 é escrito do ponto de vista da Terra.
As delícias de Deus são com os filhos dos homens, diz Provérbios 8:31. Eu li aqui o texto de A.J. Pollock, do seu comentário sobre os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Bem, depois de ouvir dessa imensidão da obra de Deus, você não fica envergonhado de pensar que a Terra poderia ser um mero disco com um domo de vidro preso em sua borda, enfeitado por algumas coisinhas brilhantes? Você perguntou, abre aspas, por que o Sol estaria bem longe do universo, em um sistema solar a milhares de quilômetros da Terra? Gênesis 1:16-17 não deixa dúvidas que o Sol e a Terra e as estrelas estão aqui pertinho no céu e não no infinito e além do universo, fecha aspas. Ok. Então vamos por um momento acreditar que os astros do céu estejam pertinho da Terra. Sendo assim, o domo que cobriria a Terra não poderia ser de circunferência maior que essa Terra circular, e nem muito alto, mas parecendo aqueles domos de loja de souvenir que nós agitamos, para ver a neve cair sobre a paisagem. Como eu não tenho muito jeito para cálculos, eu vou deixar para você o trabalho de plotar, ou de tentar plotar na superfície limitada desse suposto domo, o número de estrelas do universo observável. Quantas? Bem, calcula-se que existam ao menos 10 bilhões de galáxias, com uma média de 100 bilhões de estrelas cada. Isso daria 1 bilhão de trilhão de estrelas. Mas é claro que ninguém contou isso por ser uma tarefa impossível ao cérebro humano. Trata-se apenas de uma estimativa do todo, baseada numa pequena amostra do universo observável. Se o homem fosse capaz de contar as estrelas uma a uma e nomeá-las, ele acabaria assumindo uma tarefa que somente o Criador foi capaz de fazer. Afinal, quando Deus fala de estrelas, ele as compara aos grãos da areia do mar, algo que ninguém se atreveria a contar. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, diz Jeremias 33:22. Tentar fazer caber a vastidão do universo num suposto domo de vidro da circunferência de uma terra achatada não traria qualquer glória a Deus, que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmo 147:5. Portanto, o problema com a sua teoria não está no formato da Terra, mas na limitação do universo, que rebaixa o Senhor e a sua glória ao ponto de fazê-la caber nos limites desse domo imaginário. Felizmente, uma das muitas funções dadas por Deus para os astros e estrelas foi a de confirmar que o povo que ele escolhe está seguro para sempre e eternamente. Ao menos foi isso que ele revelou a Jeremias quando ele escreveu: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31, de 35 a 37. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo